Olá você, bom dia, seja bem-vindo ao SC Saúde de hoje. Eu sou o Giliard Dorn e vou ficar com você até às 9h30 da manhã. O SC Saúde de hoje traz duas entrevistas inéditas, uma com a Adriana, que é parapsicóloga, e a outra com o Dr. Adrailton, que é fisioterapeuta e vai conversar com a gente sobre acupuntura. Ficamos agora com a parapsicóloga Adriana. Olá você, hoje nós estamos conversando com a doutora Adriana Schmidt e vamos falar com ela sobre paixão e amor, temas tão controversos e tão questionáveis. Muito bom dia, doutora Adriana, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui no seu espaço. É um prazer, vamos lá então, né? Então vamos começar pelo começo, né? Vamos conceituar o que é amor, o que é paixão, como que isso se desenvolve ou quem vem primeiro. Então, Giliard, não existe uma resposta única e fixa, né? É muito relativa a resposta, mas a paixão, digamos que é o primeiro estágio do amor, né? A paixão é sempre uma demência temporária, né? Porque quando estamos apaixonados, certamente o telespectador já ouviu a frase que a paixão é cega, né? Porque a paixão, na verdade, nos inebria de hormônios, nós ficamos apaixonados, né? É uma enxurrada de hormônios na nossa corrente sanguínea e a gente acaba vendo no outro somente as coisas boas, a gente não vê a sombra do outro, né? A gente só vê a luz. E daí chega um momento desta relação que a gente começa a ver os defeitos, que daí nós definimos o amor em 5 fases, né? São várias fases desse amor. E quais são essas 5 fases do amor? Pois é, nós iniciamos com a paixão, que geralmente dura em torno de 3 anos, né? De 24 a 36 meses, porque a natureza entende que nesse período uma mulher pode engravidar, né? E a paixão é exclusivista, né? A gente pensa na pessoa apaixonada o tempo todo, não consegue trabalhar direito, é aquela loucura, não sente o tempo passar, experimenta a eternidade que é a ausência do tempo, né? A segunda fase do amor é quando a gente começa a ver no outro, a gente começa a ver no outro um comprometimento, onde a gente começa a ver os valores de um relacionamento a curto, médio e longo prazo, onde a gente consegue ver os valores da família. A terceira fase, a desilusão, né? Porque daí a gente já começa a ver no outro os defeitos, só que ele vai para frente, né? Esse amor continua, se mesmo vendo os defeitos desse outro, eu não consigo viver sem ele. Né? Interessante, hein? Mesmo você vendo os defeitos da pessoa apaixonada, você fala assim, nossa, ele faz tudo errado, é bagunceiro, mas eu amo, eu sou apaixonada, e daí você continua, né? Depois a gente chama de amor verdadeiro, que é onde já passou pela luz e pela sombra, onde você já viu o lado bom do outro e o lado que você não gosta muito. E você tem ali um amor onde você observa que os dois podem ter juntos uma missão de vida, algo em comum, onde os dois vão fazer um mundo melhor de certa forma, sabe? Aí entra muito o ágape, a responsabilidade social, aquilo que traz verdadeiramente o sentido da vida. E alguma dessas fases, né, dessas 5 fases, é possível que sejam concomitantes, que aconteçam juntas? Por exemplo, a paixão e a observação que de repente há alguns defeitos. É possível isso? Ou existe uma ordem cronológica? Assim, ó, não existe uma ordem cronológica exata, porque não existem regras para o amor. A gente sabe, não tem idade para amar, não tem idade para se apaixonar, e de repente isso acontece tudo junto. Eu falei com um casal hoje ainda, e ele disse, Adri, eu conheci a minha namorada, em 1 mês nós estávamos morando juntos, nós casamos, já estamos juntos há 2 anos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
E no relacionamento anterior ele estava 6 anos com a pessoa e não tinha vontade de casar. Então aconteceu assim. Então você vê que não existem regras, né, Giliardi? Acontece. Totalmente diferente, né? Acontece. Eu acho que quando você encontra, a gente chama de alma gêmea, né? E esse é um tema de longa discussão, será que existe ou não alma gêmea? Mas quando você encontra algo que bate, eu falo que a alma permanece onde ela se encanta. E quando a gente se encanta, que vai além da paixão, que daí tem outros sentidos, a gente permanece ali e não quer sair jamais, quer ficar ali para sempre. E os opostos se atraem? Olha, essa é uma pergunta de difícil resposta. Se atraem sim. Por quê? Porque vamos supor que a mulher é extremamente desorganizada e o homem é organizado. Eles são opostos nesse sentido, né? Os dois se encontram para que ela possa ensinar para ele um pouquinho de resiliência da vida, que a vida não é tão assim certinha, e ele ensina para ela um pouquinho de organização. E os dois chegam no caminho do meio, que é um caminho comum, né? Então é possível? Sim, tudo é possível. Tudo é possível, é amor. Tudo é possível, tudo, imagina, tudo é possível. Doutora, quando a gente fala de amor, sim, do ponto de vista filosófico, o que a gente poderia trazer, né, do ponto de vista filosófico para tratar sobre o amor? Então, Dr. Giliardi, Platão, ele dizia que a gente ama aquilo que nós não temos. Então, a gente ama aquilo que nos faz falta. Então, por exemplo, uma criança quer um brinquedo, muito aquele brinquedo, a mamãe vai lá, ela ama o brinquedo porque ela não tem aquele brinquedo. A mamãe dá o brinquedo no Natal, depois de um ano, onde está o brinquedo? Dentro de um baú. Então significa que ela não ama mais tanto aquele brinquedo porque ela já possui aquele brinquedo. Já Aristóteles dizia que o amor está na alegria de ter as coisas, de você possuir as coisas e no relacionamento que tu tem com elas. Então, encontrar o sagrado na relação que tu tem com as coisas. E já Jesus Cristo, ele fala do amor ágape, que é o amor gratuito, que não é o amor utilitário. Posso dar um exemplo aqui do Fábio de Mello, padre Fábio de Mello, ele dizia assim, do amor ágape, né? Que quando eu ficar velhinho, que sempre tem alguém que me leve ao sol, mas que também me tire do sol, né? Então o amor ágape é aquele amor assim, a gente ama mamãe e papai quando somos pequenos, eles nos fazem mil coisas, de repente eles estão velhinhos e eles dependem da gente, não existe mais o amor utilitário, mas mesmo assim eu continuo amando meu pai e minha mãe, então é aquele amor gratuito. Doutora Adriana, para a gente finalizar a nossa entrevista hoje, eu tenho uma pergunta interessante e contemporânea, inclusive, para os nossos dias. A gente percebe que ao passar dos anos, a saída das pessoas da casa dos pais vem sendo cada vez mais tardio, né? Às vezes 30 anos, 35, às vezes até mais tarde. Essa demora da saída dessas pessoas da casa dos pais pode atrapalhar ou pode influenciar de alguma forma o relacionamento que venha a ter com sua esposa ou com seu esposo? Sim, no caso do homem, Giliardi, depende da relação que ele tem com a mamãe. Se aquela mamãe tem aquele filho e ela é super protetora, porque a mesma mão que protege, ele aprisiona. É o caso assim, ó, tá o filho, ele vai casar e daí a mamãe diz assim, o filho diz pra mãe, mãe, a gente alugou uma casinha, vamos morar, vamos pagar aluguel, daí a mãe diz assim, não meu filho, mora aqui atrás de casa, a gente usa a mesma geladeira, usa as mesmas coisas. Naquele momento a mãe está querendo permanecer esse filho juntinho com ela, então essa mão está protegendo, mas ao mesmo tempo ela está aprisionando. Porque como o filho vai crescer, evoluir, experimentar a vida, os desafios da vida, se ele não fazer isso só, né? Então ele sempre vai ter a ideia que tem alguém cuidando dele.
Então, conforme a relação que este homem tem com essa mãe, ele vai projetar isso na esposa, né? E vice-versa. Então, é importante ter essa relação sadia, saudável e ter as suas responsabilidades dentro de casa, né? Senão isso ele vai projetar num relacionamento que pode dar problemas, né? Até porque, nesse caso, essa falta de responsabilidade de morar sozinho, lá com a sua esposa, com o seu esposo, vai chegar um momento em que os pais já não estão mais, né? Sim. Acabam falecendo, não estão mais, porque, né, todos em algum momento vão morrer. E aí essa falta de aprendizado junto com a responsabilidade que deveria ter vindo antes, a pergunta é o que eu faço agora daí, né? Que não teve essa experiência. Sim, não porque quando você vai morar só, daí você sabe quais são as responsabilidades, né? Pagar água, luz, telefone, internet, ter a responsabilidade do cuidado da casa, da limpeza. Tudo isso é importante você viver essa experiência, né? Porque depois você vai compartilhar com uma outra pessoa e toda a relação, né, tem os deveres, né, a cumprir, né? A gente tem as obrigações a cumprir, né? Senão, existe uma lei, Gilead, que é a lei do dar e receber, né? Dentro de uma relação, essa lei ela precisa estar muito equalizada, né? Porque quando só um dá, quando só um faz e o outro recebe, mesmo aquele que só recebe, ele vai sentir lá inconscientemente o peso da culpa. É como se ele não estivesse fazendo a parte dele. Em algum momento ele vai sentir essa vontade de retirar-se, ele não sabe por quê, mas é porque essa relação não está equalizada. Então, cada um precisa fazer a sua parte de forma responsável. Ótimo. Você que está nos assistindo, percebe alguma necessidade do ponto de vista relacional, que precisa de alguma psicoterapia, entre em contato com a doutora Adriana Schmidt, o telefone dela vai estar aqui na telinha, você pode entrar em contato com ela, ela vai atender você da melhor forma possível. Vou deixar agora os últimos instantes para que você faça as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Obrigada pelo convite. E o amor é uma descoberta diária, né? E não tem como a gente evoluir a não ser no relacionamento, né? É muito fácil ser um monge no monastério. Agora dê a ele uma família, um cartão de crédito, muitas coisas para fazer. Quanto maior a responsabilidade, mais temos dificuldades. E o ser humano só evolui mediante as dificuldades da vida, né? Por que a gente sofre, né? O sofrimento é para que a gente exerça as nossas capacidades, né? Então o relacionamento é para isso, para que a gente possa despertar no outro o melhor que existe dentro dele. Muitas vezes a gente desperta o pior, né? Mas aí a gente faz terapia. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Voltamos com o SC Saúde. Muito obrigado, Adriana, por esse bate-papo extremamente esclarecedor e essas dicas importantes para que a gente possa levar para a nossa vida. Agora vamos conhecer os nossos patrocinadores. Estamos aonde agora? No De Lobas Restaurante, na Rua das Palmeiras, número 46, no centro de Joinville, um dos pontos turísticos aqui de Joinville. Conheça sua família, conheça seus amigos e venha saborear o melhor buffet de Joinville. De Lobas Restaurante, das 11 às 14 horas e depois das 14, pessoal, aquele delicioso café para você. Café, lanches, açaí, sorvetes, tapiocas para você e sua família. Venha para De Lobas Restaurante, na Rua das Palmeiras, número 46, no centro de Joinville. E maior informações, 984835832. Pessoal, delivery para você também. Mas maiores informações você tem que ligar aqui no De Lobas Restaurante para você ver aonde é feita a entrega. Pessoal, lembrou o telefone? 984835832. Rua das Palmeiras, número 46, no centro de Joinville. Então, venha para De Lobas Restaurante que você não vai se arrepender. Buffet livre com preço super especial para você e sua família.
Magnésio é um mineral estreitamente envolvido no metabolismo do cálcio e do fósforo, e também do sódio e do potássio. Além de fazer parte de mais de 350 enzimas, é sugerido em inúmeras literaturas para o tratamento e prevenção de inúmeras doenças, como por exemplo síndrome pré-menstrual, cálculos renais, sistema glandular, sistema nervoso e neuromuscular, combate a infecções, rigidez e dores musculares, entre outros. Para a aquisição do magnésio Terra Vida, mande uma mensagem de WhatsApp para 48 98848 6525. Magnésio Terra Vida, 48 98848 6525. Magnésio, vida longa com saúde. Você que busca qualidade em sua mesa e sabor nas suas refeições, Melados Dorn. A Melados Dorn oferece melado, mousse e geleias dos mais diversos sabores. Para adquirir, mande uma mensagem de WhatsApp para 48 98848 6525. Melados Dorn, mais sabor na sua mesa. A homeopatia trata disfunções físicas, emocionais e mentais, como gastrointestinais, disfunção da tireoide, sobrepeso e obesidade, com medicamentos oriundos dos reinos mineral, vegetal e animal. A homeopatia trata o indivíduo como um todo, levando em consideração todos os sinais, sintomas e sensações do indivíduo. Juntamente com a homeopatia, a psicanálise é uma terapia que trata do inconsciente, fazendo com que os traumas do paciente sejam tratados de uma forma a diminuir o sofrimento. A junção das duas terapias faz com que o resultado seja muito mais eficiente e eficaz. Dr. Giliard Dor, homeopata e psicanalista. As informações, ligue 47 99990 6563. ZZ Saúde, clínica de especialidades acessível. Conta com profissionais renomados para lhe atender com consultas médicas, fisioterapia especializada, acupuntura, hipnose clínica, tudo a um preço acessível. Agende seu horário pelo telefone, que também é o WhatsApp, 3374 1020. Agora com um novo horário de atendimento, das 8 da manhã às 22 horas. ZZ Saúde, saúde acessível, qualidade indiscutível. Telefone, WhatsApp 3374 1020, na Rua Presidente Costa e Silva, número 235, bairro Rio Hern, Schroeder. Casa do Adubo é uma agropecuária que oferece tudo o que você precisa para a sua área agrícola e para seu pet. Conta com estoque de todos os itens que comercializa, passando por rações, inclusive a granel, dos mais variados sabores, para o pet de grande porte, pequeno porte, castrados e sêniors, além de botas, artigos de pesca, itens para sua horta, churrasqueiras, entre outros. A Casa do Adubo fica na rua 15 de novembro, 8.470, no bairro Vila Nova, em Joinville. Casa do Adubo Agropecuária. Voltamos com SC Saúde e agora, na volta do intervalo, fique com a entrevista do Dr. Adrailton, que é fisioterapeuta e vai falar sobre acupuntura. Olá você que assiste o SC Saúde de hoje. Hoje estamos com o Dr. Adrailton Zuzzi aqui na ZZ Saúde em Schroeder e vamos conversar sobre acupuntura. Dr. Adrailton é fisioterapeuta e é especialista em acupuntura e hipnose. Muito bom dia, doutor. Muito obrigado por nos receber aqui no seu espaço e abrir esse espaço para que a gente possa conversar sobre esses dois temas. Muito bom dia, Giliard. Muito bom dia a todos que assistem a gente também. Vamos tirar as dúvidas aí sobre a acupuntura, falar sobre o que é a acupuntura, o processo, quem pode fazer. Acho que é interessante para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre isso também. Isso mesmo. Então já vamos começar. O que é a acupuntura? Então, a acupuntura é uma medicina tradicional oriental, né? A gente inclui ela dentro da medicina tradicional chinesa para que possa utilizar agulhas na sua grande maioria, mas já existe a acupuntura sem agulha também, mas basicamente a mais conhecida
agulhas em acupontos ou pontos espalhados pelo corpo para que possa servir basicamente de analgesia, ser tratar a dor e depois ter alguns processos que são secundários, mas muito interessantes, como melhora do bem-estar geral, toda a questão de circulação sanguínea, informação neural, tudo através das agulhas. Bom, então a gente tem um paciente que é colocado as agulhas físicas, né? São agulhas físicas, mas apenas problemas físicos a acupuntura ela trata, ou ela trata também problemas não físicos, como por exemplo ansiedade ou alguma coisa do gênero? Sim, como eu disse, né, toda a acupuntura tem um efeito secundário muito benéfico, que é a liberação de serotonina. Ela é uma dos neurotransmissores que levam a informação da onde a gente colocou a agulha para o cérebro. Então a gente aumenta a quantidade de serotonina circulante, dá uma carga de bem-estar para esse paciente. Então, para ansiedade, nervosismo, estresse, até a própria depressão, a gente pode utilizar a acupuntura, a auriculoterapia também para esses casos, porque a gente acaba mexendo com a questão hormonal, na questão de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Quando a gente fala de faixa etária, de características de pacientes, existe um grupo de pacientes que é que procura mais a acupuntura? Por exemplo, mulheres, homens, mulheres de meia idade? Qual é a principal característica dos pacientes? Hoje a gente vê mais pacientes de terceira idade com problemas de artrite, artrose, né? Problemas articulares mesmo, em articulação, desgastes em si que causam aquelas dores constantes, né? Que não tem mais regeneração. Então a acupuntura entra ali como um alívio de dor, com uma melhora do bem-estar geral desse paciente, para que ele possa voltar às atividades de vida diária de uma maneira mais tranquila, que ele possa fazer seus trabalhos diários sem dor, sem aquela artrite, sem aquela artrose, o reumatismo, né? Poder atrapalhar as atividades do dia a dia dele. Tem alguém que não pode usar acupuntura? Tem alguma contraindicação? Então, a princípio, sem contraindicações, né? E nem efeitos colaterais realmente graves, né? Nenhuma dessas situações acontece com a acupuntura. A gente tem alguns pontos que não podem ser utilizados, por exemplo, em gestantes, né? Em pessoas que têm algum problema com epilepsia. Alguns pontos a gente não pode utilizar, mas pode ser feita a acupuntura também. Só existe algum limite de alguns pontos que a gente tem que selecionar. Então, por isso que a anamnese, né, a entrevista inicial com esse paciente é muito interessante, porque a gente monta um protocolo específico para cada atendimento. A acupuntura é uma especialidade tanto da área médica quanto da fisioterapia. Qual é a relação principal que existe entre a acupuntura e a fisioterapia? Quando a gente fala de dores musculares, ela é utilizada nesse sentido também? Sim, toda lesão articular, toda lesão muscular, principalmente para atletas, a gente consegue trabalhar com a acupuntura. Então, um atleta com uma lesão acelera o processo de cicatrização, dores articulares, como eu disse, de doenças degenerativas, né? Então, problemas como pós-trauma de fratura, pós-trauma de uma lesão que acabou tendo que passar por um processo cirúrgico, né? Problemas de coluna, cervical, lombar, né? Todos esses problemas de articulação a gente pode utilizar e lançar a acupuntura para alívio e melhora do quadro. Você que nos assiste, que percebe que tem alguma dessas características, alguma dor, algum desconforto, vem aqui para a SCC Saúde, converse com o Dr. Adrailton, o telefone está aqui na telinha, ele vai atender você da melhor forma possível e tirar todas as dúvidas que você tem. Doutor, quando a gente fala de TPM, a acupuntura pode ajudar? Pode ajudar sim. A acupuntura na TPM em si equilibra o corpo, na verdade, de todas as maneiras, né? A questão, para as mulheres que têm a TPM mais aguda, né? Questão de ansiedade, a questão do nervosismo, né? As mulheres que acabam descontando aí na alimentação e tudo mais, né? Tudo isso a gente consegue controlar esse período aí de tensão pré-menstrual
com a acupuntura realmente. Então são agulhas pelo corpo, muitas vezes a auriculoterapia, vai para casa aí com a auriculoterapia para poder manter esse equilíbrio, manter realmente um corpo mais saudável e mais equilibrado, inclusive na TPM em si, né? Que bom. Você que sofre de TPM, então já sabe onde solucionar o problema. Aqui na ZZ Saúde você vai resolver o seu problema de TPM. O doutor Adrailton vai ajudar você da melhor forma possível. Doutor, quando a gente fala de agulha, às vezes as pessoas ficam um pouco tensas. Existe alguma outra forma que a acupuntura utiliza? Sim, a agulha física é a mais tradicional, vem lá da medicina tradicional, a agulha em si. Depois a gente tem a laser, né? A gente utiliza em cima dos pontos de acupuntura laser e também a digitopuntura, né? Isso a gente até ensina para os pacientes fazerem em casa. Então, com o próprio dedo, né? O próprio polegar, você pressionar aquele ponto de acupuntura para alívio de uma dor de cabeça, para melhora do bem-estar, a partir da digitopuntura. Para quem tem medo de agulha, funciona muito bem, assim como a auriculoterapia também, que é feito com semente de mostarda, com esferas de acrílico, para que evite também o uso de acupuntura para quem tem um pouco mais de medo, mais de receio de levar aquela picadinha. Mas é bem indolor, tá? A experiência é bem tranquila. Quem nunca passou por isso, a gente sempre propõe passar porque é bem tranquilo realmente. Doutor, muito obrigado. Vou deixar agora os últimos instantes para que você possa fazer as suas considerações junto aos nossos telespectadores. Perfeito. Então, quem quiser experimentar a acupuntura, conhecer um pouquinho mais sobre a técnica, verificar quais são todos os benefícios que a técnica pode trazer, pode procurar a gente aqui na ZZ Saúde em Xereder, né? Através do nosso site zzsaude.com.br, todas as redes sociais também, está lá ZZ Saúde, ou no telefone de 3374 1020. Entre em contato, marca uma avaliação, marca uma consulta para que a gente possa realmente trabalhar e falar sobre a acupuntura mais de perto, trazendo todos os benefícios que ela pode oferecer. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por nos receber no seu espaço, por esclarecer todas essas dúvidas e levar esse conhecimento ao nosso telespectador. Voltamos agora aos estúdios. Muito obrigado, doutor Adrailton, por nos receber no seu espaço e esclarecer essas dúvidas, esses questionamentos sobre acupuntura, diferenciando alguns tipos de acupuntura que existem, inclusive. Quero falar com você agora sobre a ZZ Saúde. É uma clínica que oferece diversas especialidades, como por exemplo cardiologia, neurologia, fisioterapia, acupuntura e terapia oriental, entre outras, com preço diferenciado que cabe no seu bolso. Para mais informações, telefone e endereço aqui no rodapé. Quero falar com você agora sobre a Casa do Adubo. A Casa do Adubo é uma loja agropecuária que oferece tudo o que você precisa para a sua área agrícola e para o seu pet. Rações dos mais diversos sabores para o seu pet de porte pequeno e para o seu pet de porte grande, entre outras coisas como botas, artigos de pesca e outros, com atendimento e preços diferenciados. Visite a Casa do Adubo, endereço e telefone aqui no rodapé. E não perca, no próximo sábado teremos entrevistas inéditas e vamos falar sobre um tema extremamente importante, Alzheimer. Fique ligado no SC Saúde do próximo sábado. Quero agora agradecer a você pela audiência, por permanecer conosco aqui no SC Saúde de hoje, deixar o nosso contato, telefone, WhatsApp e também o nosso Instagram para que você possa interagir conosco aqui do SC Saúde. Muito obrigado e nos vemos no próximo sábado.